Olá, turminha do quarto ano, tudo bom? Vamos para a nossa aula de ciências, certo? Hoje nós vamos estudar sobre o que são os seres vivos microscópicos, mas antes a gente vai fazer a correção do mais atividades lá no módulo 1, tá bom? Lá na página 218 do módulo 1 diz o seguinte: leia o trecho do poema abaixo. Lá em cima daquela serra sai sol toda manhã. Parece que anda o dia inteiro para se esconder no anoitecer. Que movimento da Terra pode ser relacionado a esse trecho do poema, né? Qual é o movimento que dá origem aos dias e às noites? O movimento de rotação. B. A respeito do movimento que você citou no item A, responda os itens abaixo. Qual é a principal consequência desse movimento? A ocorrência dos dias e das noites. Qual é o tempo aproximado de duração desse movimento? O dia, ele tem quantas horas? 24 horas. E o último, pontinho diz o seguinte: assinale a imagem que melhor representa esse movimento. O eixo. Será que é essa daqui ou será que é essa? A gente vai marcar essa daqui, onde mostra que a Terra, ela tá dando, uma volta completa, certo? Entre ela, entre seu eixo imaginário. 2. Escreva o nome das camadas da Terra indicadas no esquema abaixo. 1. Crosta terrestre. 2. Manto. 3. Núcleo. 3. Ilhas são porções de crosta terrestre cercadas por água, ou seja, elas surgem no oceano. Algumas ilhas se originam de erupção de um vulcão, como as ilhas do arquipélago de Fernando de Noronha. Assinale em que porção da crosta terrestre ocorre a erupção vulcânica que deu origem ao arquipélago da imagem acima. Tem continental e oceânica. Se você observou no mapa, você vai perceber que o arquipélago de Fernando de Noronha, ele fica, certo, distante do continente americano, que é onde a gente está, no continente sul-americano. E aí, eu não vou marcar continental. Por quê? Porque o Fernando de Noronha, esse arquipélago, ele está no Oceano Atlântico, certo? Ele está distante. Então, ele surgiu através de uma erupção vulcânica oceânica, certo? No oceano, tá bom? B. Ao longo dos anos, as ilhas de Fernando de Noronha desenvolveram cobertura vegetal. O que aconteceu com partes das rochas vulcânicas para que isso acontecesse? Com o tempo, certo, as rochas elas vão se desgastando, certo, com os fenômenos que acontecem da natureza. Pode ser chuva, pode ser a poeira, pode ser vento, então elas vão se desgastando. E na 4, vocês tinham que relacionar e descobrir, certo, quais eram as palavras, Crescente, nova, cheia e minguante. E aí nós íamos completar as frases. A lua nova não é observada no céu noturno. B. O quarto minguante é o período oposto ao quarto crescente. C. O quarto crescente é o período de transição que ocorre entre a lua nova e a lua cheia. E D. A lua cheia é a fase em que vemos da superfície da Terra toda a face iluminada da lua. 5. Escreva F nas informações falsas e V nas informações corretas. Utiliza uma fonte de energia renovável, nesse caso, vento. F, no caso aí, as usinas geotérmicas, elas utilizam, o gás que vem da terra, não o vento. É a principal fonte de energia elétrica no Brasil. Também é falsa, porque a principal fonte de energia elétrica no Brasil é a água, o movimento da água que as hidrelétricas elas transformam em energia elétrica. A geração de energia elétrica envolve calor proveniente do interior do planeta? Corretíssimo. A geração de energia elétrica apresenta baixo impacto ambiental? Correto. E a energia elétrica é gerada por meio da queima de carvão mineral?
Não, né? Então, essa foi, né, o conteúdo do módulo 1. Hoje nós vamos iniciar, certo, o conteúdo do módulo 2, o que são os seres vivos microscópicos. Imagine, certo, que vocês estão vendo uma mesa cheia de poeira. Nessa mesa de poeira, o que é que vocês observam? Será que tem algum ser vivo ali? O que é que vocês acham? Eu acho que tem. Esses seres vivos, eles são chamados de seres vivos microscópicos, porque eles são tão pequenos que a gente só vai conseguir vê-los, certo? Através da ajuda de um aparelho chamado microscópio, tá bom? E aí, existem 3 tipos, né, de seres vivos. A gente tem as bactérias, os fungos e os protozoários. Alguns deles são bons para nós e outros são ruins. Eles ocasionam doenças. Se você observar aqui, isso aqui é um tipo, certo, de bactéria chamada ácaro. E eles muitas vezes estão presentes, certo, na poeira, além de outros tipos de bactérias. As bactérias, elas são seres vivos formados por uma única célula, ou seja, eles são seres unicelulares. E geralmente não são observadas a olho nu, a gente não consegue ver. Elas estão aqui presentes, né, na gente, mas a gente não consegue ver. Certo? No entanto, algumas delas podem formar colônias. O que são colônias? São conjuntos formadas por várias bactérias, tá bom? Lá na página 185 tem um círculo, certo? Esse círculo aqui, que é por meio de cultura, certo? Que faz para a gente ver, né, quais são as bactérias. E vocês vão observar que cada pontinho desse aí é uma colônia, ou seja, é um conjunto, cada pontinho é um conjunto, certo, de bactérias. E você vai observar que tem inúmeras, certo? As bactérias, elas são encontradas em diferentes locais do ambiente, inclusive nos seres vivos. O corpo do ser humano, ele, por exemplo, ele apresenta grande quantidade de bactérias. Algumas bactérias, elas também são utilizadas na indústria alimentícia. Por exemplo, lá o iogurte, ele é feito de bactérias, só que é uma bactéria boa para o nosso organismo, que a gente pode consumir, que é a bactéria Lactobacillus bulgaris e a Streptococcus thermophilus, certo? E vocês vão lá na página 186, que vocês vão conseguir ver. Alguns desses seres vivos, né, as bactérias, elas também são boas, algumas delas, certo? Tanto para a indústria alimentícia, quanto também para a farmacêutica. Muitas vezes, alguns antibióticos, eles são feitos de bactérias, que são bactérias boas, certo? Quando a gente fica doente de algum outro tipo de bactéria, certo? Esses antibióticos, eles são feitos de outro tipo que combate a que a gente ficou doente. As bactérias, elas são essenciais ao nosso ambiente, pois elas participam da decomposição da matéria orgânica. Nesse processo, restos de plantas e de animais, por exemplo, são transformados em nutrientes que retornam ao ambiente. Apesar de algumas bactérias ter grande importância para o ambiente de outros seres vivos, algumas delas podem prejudicar a saúde do ser humano e causar doenças, como o teto, a meningite e a tuberculose e a cólera. Já os fungos, certo? Eles são seres vivos encontrados em alguns ambientes e com alimento disponível. Alguns deles são formados por várias células, ou seja, são pluricelulares e podem ser observadas a olho nu. A gente não precisa de um microscópio, como os cogumelos e orelhas de pau. Eu não sei se vocês já observaram, né, já viram algum desses aqui. Tem alguns fungos também que a gente também só consegue ver através do microscópio, como as leveduras, certo? Que são formadas por uma única célula. Quando vocês já viram o pai ou a mãe de vocês guardaram um pão e esse pão ele passou muito tempo, o que foi que aconteceu? Ele ficou mofado. Que é isso, tia Débora? Ele ficou meio azulado. Aquele azulado ali é chamado de bolor. Ele também é considerado um fungo.
Além da sua importância ambiental, alguns fungos são utilizados pelo ser humano na fabricação de combustível, de medicamentos e de alimentos, como pães, vinhos e queijos. O etanol, por exemplo, ele é feito, o combustível, ele é feito de um tipo de levedura, que é um fungo chamado de Saccharomyces cerevisiae. E o queijo Gorgonzola, ele é feito também de um fungo chamado Penicillium roquefort, que dá a coloração azul e o sabor característico desse queijo. Já os protozoários, eles são seres vivos compostos por apenas uma célula. A maioria delas é microscópicas, mas existem os que podem ser observados a olho nu. Os protozoários, eles podem ser encontrados em diferentes locais do ambiente, como nos corpos d'água, no solo, nos seres vivos e na matéria orgânica em decomposição. Alguns protozoários, eles ajudam a outros seres vivos a fazer a digestão dos alimentos. Por exemplo, alguns protozoários do tipo Trichonimpha, que vive no organismo, no sistema digestório do cupim, que ajuda o cupim a fazer a digestão do alimento dele. Mas também, assim como há bactérias e fungos bons e maus, também há protozoários maus que ocasionam doença, como a malária, a amebíase, a giardíase e a doença de Chagas. Vocês vão fazer a página, 193 e a página 194. Na próxima aula a gente faz a correção. Um beijo e um abraço para vocês.